Vamos ler o que está no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. E eu vou ler da tradução de João Ferreira da Almeida. Louve o Senhor. Aleluia. 35. Quem nos separará do amor do Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos sepultados como ovelha para o matador. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem presente, nem o porvir. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louve o Senhor. Aleluia. Eu li o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39, do João Ferreira da Almeida. Louve o Senhor. Aleluia. Aqui é uma palavra que temos para hoje. Que nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo, Jesus? Às vezes, quando falo uma coisa desse, parece uma coisa muito simples. Que nos separará do amor de Cristo? Mas não é coisa simples. Aqui falou que nada pode nos separar do amor de Cristo. É fome, é nudez, é sem-teto. Nada. Pode faltar tudo na sua vida, mas não falta Cristo na sua vida. Pode faltar tudo na sua vida, mas Cristo jamais faltará. Porque se faltar tudo na sua vida, tem Cristo, você ainda está cheia das coisas. Mas se tiver Cristo e faltar outras coisas, se tiver Cristo e faltar outras coisas, você está cheia. Mas enquanto você tem todas as coisas e falta Cristo na sua vida, você está vazio. Porque sem Cristo ninguém é nada. Ninguém é nada sem Cristo. Quando fala desse amor de Cristo, parece uma coisa simples, mas não é. A gente vê no vídeo do Abraão. Abraão, Deus falou para ele: vai fazer oferta com o único filho. O único filho. Que ainda ele demorou muitos anos para ter. E o que Abraão fez? Pegou o filho. Nem pensou: Deus, você esqueceu que você me deu esse filho na minha idade velha? Deus esqueceu que você aqui é o único filho que eu tenho. Ele não pensou essas coisas. Pegou esse filho e foi para fazer sacrifício. Só que lá, ele já levantou a mão para matar Isaac. Os anjos seguraram essa mão, porque senão ele já devia ter matado Isaac. Você viu o que é amor? Imagina nós, mesmo as pessoas que têm 5 filhos, 4 filhos, 6 filhos, 8 filhos. Espera que Deus um dia fala: pega um e faz um sacrifício para mim. Você vai ver que vai ser difícil. A pessoa não vai aceitar. Aí que vai ser problema. Aí que vai ver que o poder de seguir Cristo não é fácil. O poder de seguir Jesus não é fácil. Nada que vai nos fazer para separar nós do amor de Cristo nessa vida. Nada. Nada que vai nos fazer separar nós do amor de Cristo. Seja que for, a gente tem que permanecer no amor do Cristo na nossa vida.
Às vezes a gente tem um pouco de problema na nossa vida, a gente começa a falar mal de Deus. E esqueceu muitas outras coisas que esse Deus já fez na nossa vida. E esqueceu muitas outras coisas que Deus já fez na nossa vida. É errado. Pessoal, por mais que Deus faz muita coisa na nossa vida, mas coisas simples que vai acontecer na nossa vida, a gente já começa a reclamar. Igual o povo de Israel. Porque o caminho que era para ser 40 dias virou 40 anos. 40 dias tornou para 40 dias. É porque murmuraram. Aí o que ia fazer caminhado para 40 dias virou 40 anos. Então, quando falar de amor de Cristo, às vezes a pessoa pensa que é fácil. E não é fácil. Mas aquele que acredita realmente, ele fica fácil para essas pessoas. Porque a gente sabe que nessa vida, realmente o que a gente precisa é ter Cristo na nossa vida. Tendo Cristo na nossa vida, você está completa. Você pode ficar assim, eu não tenho dinheiro hoje para ônibus, eu não tenho dinheiro para fazer isso, fazer outro. Mas Deus sabe a sua necessidade. Mas Deus sabe aquilo que você precisa. Enquanto você tem confiança nele, enquanto você tem confiança nesse Deus, ele realmente vai fazer você seja protegido. Ele realmente vai dar o resto das coisas que você precisa na vida. Ele vai dar todas as coisas que você precisa na vida. Somente acredita nele, somente seguir ele, somente não largar a mão na Deus. O que não separará do amor de Cristo? Muitas pessoas hoje, você fala para ela, você é cristã? Era cristã. Eu era crente, agora não sou mais. Por que não é mais? O que foi aquela coisa que te separou do amor desse Jesus? O que foi aquele que te fez sair desse amor do Cristo? É pecado. E nada mais vai fazer uma pessoa que já era de Deus sair e falou que não é mais de Deus, é do mundo. É pecado. Então, nada nessa nossa vida vai nos separar do amor do Cristo. Larga o que for. Larga o que for necessário. E segue Jesus, porque Jesus na nossa vida traz o melhor para nós. Jesus na vida traz o melhor para nós. Não tem uma pessoa que era cristã, um dia falou que não é mais. Para quê? É porque esse pessoal, o mundo levou. O mundo levou. Não conseguiu permanecer naquele amor de Cristo. E é difícil. Quando a gente fala de ser crente, de ser uma pessoa de Deus, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa fácil. Tem que realmente tirar dentro de você. Tem que realmente aceitar dentro de você ser essa pessoa de Deus. Porque se não aceita dentro de você, vai ser difícil. Às vezes a gente passa por alguma necessidade, pouquinho problema. A gente começa a ficar com problema. A pessoa começa a ficar com depressão. A pessoa começa a ficar com muitos problemas, só por causa de alguma coisa, situação ruim que aparece na nossa vida. Não deixa que nada que seja situação ruim que aparece na sua vida te tira fora de Deus. Em todas as coisas, chama a presença de Deus, porque quando a gente chama, ele responde. Ele ouve qualquer palavra que a gente fala, qualquer palavra seja besta que a gente fala, ele ouve. Imagina quando a gente separou que a gente quer orar para ele. Separa que eu vou falar com Deus. Porque ele não vai nos ouvir. Porque a pessoa que já era de cristão um dia falou que não é mais. O pecado, coisas do mundano, que a gente não deixa que essas coisas nos tirem da presença de Deus. É ruim uma coisa desse tirar nós da presença de Deus. Segue Deus, segue Jesus Cristo. Permanece com Ele, que você vai ver a melhor coisa na sua vida. As coisas de Deus, ele não faz para parecer muito bom no começo. No começo você pode achar que tudo está andando ruim. Mas aquele que permanece até o final, ele se dará o chapéu de vitória. O chapéu de vitória. Porque Deus às vezes ele quer esperar. Será que ele realmente aceita? Será que ele realmente vai me seguir? Será que ele realmente vai me obedecer? E se você obedecer até o final, aí que você vai receber a coroa da vitória. Então, por mais que as coisas sejam, não deixa que nada tira você do amor de Cristo. Nada que seja. Aqui falou que nada, nem fome, nem nudez. Você imagina a nudez, que não tem mais nada. Não tem roupa, não tem coisa para ver. Nem nudez, nem fome. Você chega um dia, não tenho mais o que comer. Esse não pode nos tirar do amor desse Cristo.
para que a gente coloque isso na nossa vida. E cresce na nossa vida na presença de Deus. E cresce na presença de Jesus Cristo, porque realmente somente isso que vai nos trazer a melhor coisa na nossa vida. Não faz com que seja o que for tirar você do amor desse Cristo. Não faz com que seja o que for tirar você da presença desse Cristo. Mas segue esse Cristo em toda a sua vida, que você vai ver as coisas vão começar realmente a andar bem. Você vai ver que as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Com Deus nada é impossível. Ele sabe tudo que a gente precisa. Mas Ele às vezes olha, espera você falar para Ele. Qualquer situação, falar para Ele, o que eu quero? Meu Deus, eu quero isso, eu quero isso. E Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Segue Deus. Segue Jesus Cristo. Confia nele. Tenha 100% confiar em Jesus Cristo. Que você vai ver que as coisas vão começar a melhorar na sua vida. A gente nunca vê que pessoa que seguiu Deus, que seguiu Jesus, no final sofre. Não. Mesmo que sofrimento veio, não vai ser para te derrotar. Mesmo que tribulação veio, não vai ser para te derrubar. A Bíblia falou que pessoa justa vai cair 7 vezes, mas levantará esses 7 vezes. Mas pessoas ruins, de demônio, eles caem uma vez e caem e destruem, não levanta mais. Não sustenta mais. Então, faz com que na sua vida nada tira você do amor de Cristo, seja que for. Nada que tira você na presença de Deus, nada que for. Aí você vai ver que Deus vai fazer a obra na sua vida. Melhorar tudo que precisa ser melhorado na sua vida. Fazer tudo melhor que precisa na sua vida. E te dar tudo que você necessita. Aquele que você realmente precisa, Ele vai fazer que está presente na sua vida. Que Deus nos abençoe e abençoe essa pouca palavra que temos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Louve o Senhor.